maravilhosa, porque eu trago um item e eu como dezenas de itens, né? Eu trouxe coloquei na mesa, mas eu vou comer da pamonha, da cocada, do caldo, da canjica, do arroz doce, comer de tudo, porque isso é uma família de muitos filhos semelhante a Jesus, que entendeu que o melhor é dar do que receber, e nós vivemos através dessa essência, e com esse entendimento nós estamos abertos para viver uma prosperidade extraordinária, amém? Porque a multiplicação não vem quando você somente faz um investimento na bolsa, um investimento aí em imóveis, em tantas coisas, mas o maior investimento é quando eu aprendo a repartir, quando eu entendo que o Pai, Ele é nosso, mas eu nunca vou entender que o Pai, Ele é nosso, Jonathan, se eu não entender que o pão, Ele é nosso também. Jesus, Ele nos ensinou a orar, amém? Ele nos ensinou, olha, Ele disse, Pai nosso, que estás no céu, e depois Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se eu não entender que o pão Ele é nosso, eu jamais vou entender que o Pai Ele é nosso. Se eu não conseguir dividir aquilo que eu vejo, eu jamais vou conseguir entender que eu e você, nós somos irmãos, amém? Nós vivemos aqui para cooperar uns com os outros, embora aqui teve uma competição, né, no qual ganhou os vencedores, né? Foram 3 equipes aqui na disputa ontem, mas com Cristo, irmão, nós não competimos, nós cooperamos e chegamos junto na linha de chegada. O maior prêmio é a gente chegar junto e nos abraçar e falar, cara, bom é estarmos aqui, que lugar maravilhoso que o Senhor lhe preparou para nós. Lucas capítulo 16, no verso 10, Jesus ele disse assim, olha, se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Amém? Até aí, coloca numa outra versão para mim aí, ou na Almeida, ou na King James, por gentileza, Pedro. E King James, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. O Senhor ele está nos ensinando aqui sobre medidas. O Senhor ele nos ensina a ser fiel nas coisas ilícitas. O que Ele chama de coisas ilícitas? As coisas deste mundo, as coisas vis e passageiras deste mundo que todo mundo busca, que todo mundo quer possuir coisas e possuir mais coisas. E se nós vivemos uma vida se comparando, eu vou acabar comprando o que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho, para mostrar para quem eu não gosto. Entende? Eu não preciso comprar nada para mostrar para ninguém. O que eu preciso é ser fiel na medida que o Senhor ele me concedeu. É a medida de 100, eu vou ser fiel. É a medida de 1000, eu vou ser fiel. E na medida que eu for sendo fiel, eu vou tendo o acréscimo do Senhor. Eu vou vivendo o acréscimo que o Senhor ele pode dar. Nessa vida, meu irmão, nem tudo depende da sabedoria, da informação. Muitos sábios foram para a sepultura extremamente pobres. E muitas pessoas que tinham pouco conhecimento foram para a sepultura e deixaram milhões para os seus filhos, enfim. Então o Senhor ele está nos chamando para saber administrar o pouco que recebemos, para nós chegarmos em medidas grandes. O dinheiro não muda ninguém, sabia disso ou não? Só revela. O poder não muda ninguém. Fulano, depois que comprou um carro, depois que está morando no bairro tal, mudou. Não fala mais com... Não, ele já era desse jeito. O coração dele já era perverso assim, já era corrupto dessa maneira. O que aconteceu? O poder só tomou uma proporção maior, revelando o seu coração. Então, a maior corrupção está no nosso coração. Por isso que Jesus ele disse assim, olha, onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. O que é valioso para vocês? São somente as coisas dessa terra? Ou é aquilo que o Senhor lhe quer te revelar como um tesouro eterno? Existem riquezas terrenas que eu desejo que você seja abençoado com muitas posses, com muitas riquezas terrenas. Diga amém.
Amém? Mas o que Deus tem para nós é tesouros eternos. Tesouros eternos. As riquezas terrenas passam, os tesouros eternos não têm fim. Então não se perca fazendo o que muitos fazem, porque, irmão, só vai viver o extraordinário aqueles que estão na fila onde tem poucas pessoas, vencendo gigantes, desafios, vivendo por fé. Meu irmão, nós vemos que o jovem na multiplicação, ele tinha ali o sustento para si. Aquilo ali era o suficiente talvez para uma ou duas pessoas, na visão dele. Mas quando ele decide entregar aquilo que ele tem nas mãos de Jesus, aquilo toma uma proporção extraordinária, alimentando mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então é isso que Deus quer fazer, meu irmão, pegar aquilo que você tem e transbordar de tal forma que muitas pessoas venham ser abençoadas, venham ser para a glória dele. Amém? Amém? Eu quero convidar você a ofertar nessa casa. Está aqui a Beth entregando os envelopes, tem aí o Pix atrás das cadeiras, e você que vai devolver o seu dízimo. Meu irmão, que essa fidelidade venha fazer parte das nossas vidas. O Senhor, Ele quer transformar o nosso coração para nos levar a uma medida extraordinária de posses na terra, para a gente transbordar, estendendo a mesa numa geração onde muitos venham comer. Amém? Faça isso com alegria, não é por tristeza, nem por necessidade, mas faça com alegria, porque o Senhor, Ele ama aqueles que contribuem com alegria. Amém? Está aqui o Pix também. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor tem nos dado medidas muito além do que merecemos. Nós te glorificamos porque o Senhor é bom e não faz somente aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E muitas vezes nós perdemos coisas para ganhar pessoas, para chegarmos num lugar, ó Deus, onde existem tesouros eternos. Meu Deus, que nós não venhamos nos corromper no pouco, ó Deus, e que o nosso coração venha estar preparado para recebermos o muito do Senhor. Portanto, vem sobre nós, capacita-nos, nos dê um coração generoso, nos dê um coração livre da avareza, livre da soberba, livre, Senhor, da corrupção, livre da desonestidade. Que nós, ó Deus, venhamos ser abençoados em tudo aquilo que venhamos produzir nessa terra. Eu oro para que o Senhor abençoe as mãos de cada um, ó Deus, e que tudo aquilo que eles tocarem seja abençoado. Meu Deus, no trabalho, no campo, na cidade, em casa, meu Deus, que pessoas aqui venham adentrar em um nível de prosperidade, saúde, graça, ó Deus, de uma maneira sobrenatural. É o que nós te pedimos e te agradecemos, amém? Você que trouxe oferta pode trazer com muita alegria, ou você que vai fazer através do Pix, que o Senhor te dê uma medida transbordante em nome de Jesus. Aleluia. Porque a minha alma esperou, o Senhor nos deu o melhor presente, a melhor oferta, que foi o seu Filho. Amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Glória a Deus. Jennifer está aqui adorando o Senhor juntamente conosco pela primeira vez. Seu nome mesmo, querido? Lucas. Sua filha falou que ia te trazer hoje, trouxe mesmo, hein? Glória a Deus pela tua vida, né? E que o Senhor te abençoe grandemente. Eu te vi, acho que você lembra de mim, ali perto da casa da tia Maria, soltando pipa, correndo para lá e para cá, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos vivendo um novo tempo.
Que o Senhor te abençoe muito. Estenda as mãos para cá, queridos. Cadê? Aleluia. Senhor, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Meu Deus, nessa noite fria, incendeia os nossos corações. Ó Deus, que o nosso coração seja como um solo fértil para receber a Tua mensagem. Meu Deus, desperta pessoas aqui, transforma vidas. Meu Deus, dê destino, Senhor. Ó Deus, nós cremos no Teu poder. Ó Deus, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de ir onde homem nenhum é capaz, onde a psicologia, a psicanálise, a ciência, Senhor, não consegue ir. Meu Deus, portanto, tenha liberdade através do Teu Espírito para nos transformar, para, Senhor, nos libertar de nós mesmos, de traumas, de dores, de ilusões. Meu Deus, que o Senhor nessa noite possa ministrar, abrindo os nossos olhos, quebrantando o nosso coração, ó Deus, nos ajudando a Te ouvir em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, amém. Esqueci hoje meu óculos, então vou precisar de uma ajuda. Vocês estão com frio? Mais ou menos, né? De luva, de meia. Eu oro por uma igreja que as dificuldades desse tempo, como o frio, não nos impeça de o adorar. Assim como nós estamos aqui hoje, essa noite fria, nós poderíamos estar em tantos lugares. E eu confesso que acho que todas as vezes que eu subo aqui eu falo isso. A gente estava passando um louvor aqui, eu falei, marido, por que você não ministra hoje? Tá frio. O Senhor não me deu uma palavra. Ele falou algo para mim, você é a palavra de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, você é a palavra de Deus. Nós não precisamos de um momento específico, ou de um púlpito, um palanque, ou de uma oportunidade, para que nós venhamos ser a palavra de Deus, para que essa palavra ela venha fluir através de nós. Amém. Eu não trouxe um sermão para essa noite. Um sermão, eu não gosto muito dessa palavra. Mas tem algo que o Senhor tem falado aos meus dias. E ontem nós tivemos uma reunião e eu falei sobre isso. Eu quero falar sobre promessa essa noite. Você consegue lembrar qual a primeira promessa que o Senhor ele te deu? Ele fez sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Quando você para e pensa, você consegue lembrar da primeira vez que Deus ele falou com você e qual foi a palavra liberada do trono de Deus sobre a sua vida. Nós estamos exatamente vivendo o 3º ano e meio, acho que 3 anos e meio, que essa casa ela nasceu. E quando essa casa nasceu, o Senhor nos deu uma palavra para esse lugar, para esse ambiente, para esse povo. Porém, no decorrer desses 3 anos, nós recebemos diversas outras palavras. Umas, elas vinham de encontro com a primeira. Outras, elas fugiam totalmente daquilo que Deus tinha falado no princípio. E eu conversando com o Flávio, eu falei, marido, qual foi a palavra de Deus para essa casa
primeira palavra de Deus, a primeira promessa de Deus para cá. O que o Senhor falou primeiro? E isso mexeu muito comigo, porque eu lembro de ter tido um encontro com Deus, se eu não me engano, aos 16 anos de idade. Eu lembro de um dia estar na sala da minha casa e o Senhor, Ele estava assistindo um DVD, eu já contei isso aqui. E o Senhor, Ele veio, Ele me encontrou e eu fui batizada de um amor de Deus. Na hora eu comecei a chorar. E eu lembro de uma palavra que para mim não fazia sentido naquele tempo. E o Senhor falou algo no meu coração. Ele falou: você vai ser uma pastora. Para aquele tempo para mim não fazia muito sentido. Nem pensava em me casar, eu queria viver com a minha mãe. Você vai cuidar do meu rebanho, você vai cuidar de um povo meu. E eu fiquei por muito tempo com essa promessa no meu coração. Por muito tempo eu lembrava dessa promessa. Só que no decorrer dos anos eu fui vivendo minhas emoções. Foi crescendo coisas em mim que não existia com 16 anos. A vida adulta chegou. Problemas que eu não tinha eu comecei a ter. E logo as promessas de Deus, ela foi indo para um lugar de esquecimento. E quantos de nós isso acontece? A gente vai se iludindo com promessas que vêm chegando e nós esquecemos da primeira, do que Deus ele falou ao nosso respeito, e nós vamos se perdendo no meio do caminho. A gente vai esquecendo do que foi o primordial, do que Deus ele falou como primícia, o primeiro. Deus ele não muda, sabe? Deus ele não muda. O porquê que talvez a primeira promessa de Deus para nós ainda não aconteceu? Porque talvez nós não estamos estabelecidos onde Deus quer que nós estivemos, onde nós estejamos. E eu vim para cá hoje falando: Senhor, que se cumpra as suas promessas na minha vida. Não só uma, mas todas as promessas que o céu ele tem ao meu respeito, que elas se cumpram. E queridos, quem tem promessa de Deus morre. Nós não podemos nos iludir que quem tem promessa de Deus não morre, morre sim. Houve um camarada que eu falo muito sobre ele, que é Moisés. Moisés ele nasceu como libertador. Antes do ventre, no ventre ele já era libertador. Moisés ele já nasceu para libertar um povo e para conduzir um povo a um lugar de promessa. Só que no decorrer do tempo, Moisés se envolveu com o povo e esqueceu da promessa. Moisés se emocionou demais, ele se envolveu muito a ponto de ele desobedecer o que o pai falou. E você sabe o que mais nos atrapalha para o cumprimento das promessas de Deus? É parar de ouvir a Deus e começar a ouvir os outros. Vocês estão aqui. Moisés, certo tempo, ele já caminhava um tempo com o pessoal. A palavra fala que existia um percurso para Moisés ele andar que seria de 40 dias. Mas eles ficaram 40 anos, então o percurso que era de um dia, eles levavam um ano. O que eles caminhariam em um dia, eles caminhavam em um ano. Certa vez, o Senhor quis se revelar ao povo. O povo teve medo da forma que Deus ele se revelava. Que ele queria se revelar para o povo. E o povo falou assim: olha, fala você com Deus para que não morramos. Mais para frente, o Senhor dá um direcionamento a Moisés. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar sobre promessa. Ele deu um direcionamento. O povo estava com sede, estava reclamando. Já ouvia muitas vozes ali.
O que Deus tinha falado no começo, talvez ele estava indo para o lugar onde Deus ele falou. Ele estava indo para onde Deus ele apontou. Mas o coração e os ouvidos dele estavam muito sensíveis para o que os outros falavam. E o povo teve sede. E o Senhor ele fala para o povo, para Moisés: bate na rocha que dela vai sair água e você vai dar de beber para o povo. Moisés, a princípio, ele bate. O povo se sacia. Mais para frente, o povo sente sede novamente. Moisés ele tem um direcionamento do pai: agora você vai falar com a rocha, você já não vai mais bater. Você vai falar com a rocha. E Moisés ele bateu novamente. O porquê que Moisés bateu novamente? Moisés era um camarada que falava face a face com Deus. Quando ele descia do monte, seu rosto resplandecia da glória. Que desafio é se manter nas promessas de Deus, naquilo que Deus ele tem falado para nós. É só eu que acho isso? Foi só eu que cheguei aqui hoje? Meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Gênesis 12 vai falar sobre um camarada que fala muito ao meu coração. Vai falar sobre Abraão. Todo mundo aqui conhece Abraão, amém? Abraão, ele recebeu sobre ele uma promessa que estava sobre o pai. O pai recebeu um direcionamento para entrar em Canaã. Só que o pai foi caminhando, pegou os filhos, a nora, e o pai tinha perdido um filho chamado Arã. Só que de repente no percurso, o pai para no lugar que tem o nome do filho. Arã. E lá o pai se estabeleceu no lugar da dor. E o pai morreu no lugar da dor. No lugar onde tinha o nome do filho. Terá morreu no lugar da dor. Ele também não entrou em Canaã. Existem algumas coisas na nossa vida que nos impede de ter o cumprimento da promessa de Deus sobre nós. Só que mais para frente, no capítulo 12, a palavra vai falar que o Senhor ele chama Abraão, filho de Terá. E ele fala algo para Abraão que mexe comigo, porque ele fala para Abraão assim: ó, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus descendentes, a sua família, a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Pensa comigo, diante de uma promessa dessa. O Senhor ele fala assim: olha, eu farei de você uma grande nação. Se o Senhor ele fala para mim: eu farei de você uma grande nação, eu estou entendendo que o Senhor me dará filhos espirituais, mas filhos carnais. Abraão, aqui, ele não tinha filhos.
olhei para essa passagem, eu entendi que a promessa de Abraão não tinha a ver com Isaac, tinha a ver com quem ele era. O que o Senhor ele fala ao meu e ao seu respeito não tem a ver com o nosso geográfico, ou quem vai nascer ou quem vai deixar de nascer. Tem a ver com quem nós somos. Muitas vezes existem promessas que nós estamos esperando elas acontecerem fisicamente, mas já foi declarado dos céus que elas vão acontecer. Vocês estão aqui? Abraão, ele era. O Senhor, ele já tinha dito: eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você uma grande nação. O Senhor, ele manda Abraão escolher o ambiente. E está na Bíblia. E ele fala: olha, essa terra que você está contemplando será sua. Mais para frente, Abraão se despede do seu primo. Lá no 21, Isaac ele vai nascer. Só que o Senhor já tinha falado, depois de 25 anos, Abraão ele gera. Depois de 25 anos, e eu fiquei pensando: Senhor, a promessa de Abraão, ela será que o Senhor falou 25 anos antes, porque tinha a ver com Isaac ou tinha a ver com Abraão? A promessa era sobre Abraão. Abraão, ele era um camarada que herdou algo que estava sobre o pai dele. E queridos, você sabe que eu fico pensando, quantos de nós tem promessas que veio sobre os nossos pais e não se cumpriu, e o Senhor ele quer estabelecer sobre nós? Promessas que eu não sei, elas não aconteceram na vida dos nossos pais, e o Senhor está procurando em quem, nos filhos, em quem, é que essa promessa, em quem fazer com que essa promessa ela aconteça. Vocês estão aqui comigo? Talvez eu e você somos um desse, que o Senhor ele quer estabelecer a promessa dele, talvez uma promessa que estava nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavós, e o Senhor está procurando alguém para fazer com que essa promessa aconteça. Alguém que ouça a voz dele e obedeça a voz dele, porque a promessa ela não tem a ver com que, é claro, o meu filho ele vai receber das promessas de Deus, mas ela tem a ver comigo, ela tem a ver com você. A promessa, ela tinha a ver com Abraão, ela tinha a ver com Terá, ela tinha a ver com o pai dele. Talvez se o pai não tivesse parado na dor, ele teria conduzido. Ele estaria, vai, pega as suas parentelas, vai-te embora. Ele estava indo, só que ele parou na dor, ele parou no medo. Sabe o que nós fazemos nesses dias? Nós ficamos pedindo sinais para Deus. Sinais. E eu estava meditando nisso. Eu falei: não faz sentido, Senhor, eu ficar te pedindo sinais de promessas que o Senhor já falou. É mais ou menos assim. Eu falo para o Pedro: Pedro, a mãe vai fazer isso para você. A mãe vai te dar isso. Eu estou te prometendo. Eu vou te dar isso. Vou te dar um videogame que é o que ele gosta. E daqui a pouco ele chega e fala assim: mãe, mas me dá um sinal de que você vai fazer mesmo. Daqui a pouco de novo: mãe, fala de novo o que você vai fazer. Ô mãe, se revela para mim de novo. Eu não já falei que eu vou fazer? Queridos, sabe como que o Pedro ele vai deixar de receber aquilo que eu prometi? Se houver a desobediência.
se houver a quebra do relacionamento. A palavra fala que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Existem muitas promessas que elas não se cumpriram ainda porque eu não estou no lugar de obediência. Eu saí desse lugar de obediência para entrar no de desobediência. Eu não preciso ficar lembrando Deus do que Ele prometeu. Eu só preciso me colocar na brecha. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Eu não preciso esperar uma irmã vir profetizar sobre a minha vida, de que Deus, Ele prometeu que eu sou filha, de que Ele vai fazer infinitamente mais. Em primeiro lugar, eu tenho a Bíblia para isso. Na realidade, em primeiro lugar, eu tenho Deus, eu tenho um relacionamento. O porquê que toda hora o Pedro ele precisa ficar perguntando: mãe, você vai fazer? Mãe, você vai fazer? Mãe, você vai fazer? Talvez é a ausência da certeza por algo que ele deixou de fazer, que foi obedecer. Por que os filhos eles ficam perguntando: mãe, isso, mãe, aquilo? O Flávio falou algo interessante. Ele falou assim: olha, nós não precisamos mudar a voz para falar com o Pai. Não precisamos rodar no manto, Ele é nosso Pai. Imagina só, que cena bizarra. Eu conhecendo meu filho desde que ele nasceu. O pai já conhecia ele antes. Eu creio nisso. E para falar comigo, ele começa a rodar no manto. Ele começa a falar em línguas, ele muda a voz, ele fala: eis, papai. É bizarro, não faz sentido, é incoerente. Deus, Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que Ele não é homem para que minta, e muito menos para que se arrependa. Aquilo que Deus Ele prometeu para nós vai se cumprir. Eu preciso estar no lugar certo. Eu não posso parar em lugares que Deus não mandou eu parar. Mas eu também não posso sair de onde... Deu para entender? Acho que deu uma confusãozinha. Mas eu não posso parar. Se Deus mandou eu ir, eu devo ir. Se Deus mandou eu ficar, eu devo ficar. Eu preciso estar na palavra de Deus. Muitas promessas sobre nós, elas não se cumpriram porque eu saí desse lugar da palavra. Eu estou terceirizando. Eu vou na igreja porque Deus tem que falar comigo hoje. Nossa, Deus poderia ter falado pela manhã. Não necessariamente numa igreja esperando uma pessoa que fale através de Deus com você ou comigo. Será que Deus ele não queria se revelar pela manhã com você e comigo? Não, mas eu vou à igreja porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Lá Deus ele quer que você ouça a voz dele aonde você estiver, porque lá ele estará. Eu não preciso entrar na presença de Deus, eu preciso permanecer. O Senhor ele não quer uma visitação, ele quer uma habitação. Deus ele não quer que nós venhamos visitá-lo, queridos, não funciona assim. Nós somos templos e morada de Deus. Eu sou, você é. O que vai nos afastar das promessas de Deus é a desobediência, é não ouvir a voz dele, é dar mais ouvido para as vozes do que para Deus. E queridos, eu tenho certeza absoluta que 100% dessa igreja tem promessa de Deus, porque quando nós nascemos, o Senhor já faz uma promessa sobre nós. Não terceirize, não fique pedindo sinais. Eu vou esperar, eu vou lá na igreja que lá tem revelação. Ai meu Deus, eu vejo tantas pessoas se perdendo nisso. Eu tenho uma amiga, uma colega que eu não a vejo há um tempo, mas é algo que sempre ficou no meu coração. Ela saiu de uma igreja e uma irmã, ela foi na casa dela. Queridos, me entenda. Uma irmã foi na casa dela profetizando e falou: o Senhor mandou eu te ungir aqui na sua casa. Numa sala, queridos, a unção ela precisa ser exposta. Quando nós fomos ser ungidos aqui, a gente queria que fosse lá na sala, lá dentro. E o pastor falou: não, precisa ser diante da igreja. E ela falou: olha, a irmã foi lá, me ungiu e, enfim, e a gente foi ungido e a gente abriu uma igreja.
Por 5 anos eles ficaram à frente de um rebanho, 5 anos. Só, queridos, entenda algo. Uma igreja, ela não vai sustentar a sua casa. Agora, uma casa estabelecida em Deus, ela sustenta uma igreja. E eu não estou falando de um sustento financeiro. Eu estou falando sobre uma estrutura espiritual. Uma casa estabelecida em Deus, ela vai sustentar um ministério. Ela vai fazer com que o ministério ele cresça, porque a sua casa precisa ser extensão do que Deus ele tem para você. Eu vejo diversas pessoas esperando a promessa de Deus com toda a casa desalinhada e desajustada. Alinhe primeiro a sua casa. Você quer viver as promessas de Deus? Alinhe primeiro a sua casa. Ei, comece a viver as promessas dentro, porque é de dentro para fora que Deus faz. Nunca vai começar do lado de fora. Eu vejo muitas pessoas, e por muito tempo eu vivi assim, queridos. Nós congregamos 11 anos praticamente numa igreja, onde nós liderávamos diversas coisas. Nós liderávamos o louvor, nós liderávamos os jovens, nós éramos vice-deus. Dentro da nossa casa eu aprendi a lutar. Era briga todo dia. Nós chegávamos na igreja brigando, descíamos do carro, pegávamos na mão e entrávamos num templo religioso. Ministrávamos o louvor. Deus agia, porque Deus não precisa de mim, não depende de mim para que Ele faça. Deus ele não depende de mim para que Ele faça nada. Saímos da igreja, nós entrávamos dentro do carro onde nós paramos. Vamos voltar. Quando nós nos desligamos dessa igreja, qual foi a primeira coisa que rodou aí? Nós quase perdemos o nosso casamento. Você sabe por quê? Porque o que sustentava o nosso casamento estava sendo algo que não deveria ser. Era títulos, era um lugar de destaque. Queridos, isso não sustenta uma casa. Isso não sustenta, porque diversas promessas elas não se cumpriram no momento certo. Porque talvez no momento que eu deveria estar em Deus, eu estava em coisas. Quando era para mim estar em as promessas de Deus, eu estava nas promessas de homens. No que os homens falavam ao meu respeito. E quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes as pessoas falam assim: lá vem ali um ungido. Queridos, entenda algo. Uma igreja, para ser ungida, as pessoas que estão nela precisa ser ungida. Eu ouvi, eu vou ali que a igreja lá é ungida. Um monte de pessoas corruptas, mentirosas. Você sabe o que acontece? A unção, ela vem de Deus, ela não vem dos homens. Ela vem de Deus. Então eu acredito que Deus, ele sim se manifesta nesses lugares. Porém, o que é ungido não é a igreja, se as pessoas não forem ungidas. Estão entendendo? Queridos, existem promessas de Deus para nós. Existem algumas outras que, quando eu estava na sala da minha casa, o Senhor falou ao meu coração. E eu cheguei aqui: Senhor, cumpre em mim. Me alinha ao teu propósito. E nós temos coragem de falar isso: Senhor, me alinha aos teus planos. A promessa está demorando porque talvez não é o Senhor que demorou, sou eu que estou desalinhado. Existem promessas de Deus para nós, queridos. Eu creio nisso, que todos nós temos promessas. E talvez as promessas não é de evidência, não é. Só você sabe o que Deus ele falou com você.
Só você sabe. A primeira promessa de Deus para a sua vida, eu sei as promessas de Deus para mim. Mas eu acredito num tempo de cumprimento de promessas aqui. E eu não estou falando de um lugar geográfico, eu estou falando de um lugar físico. Opa! Espiritual. Espiritual. Porque de dentro para fora, primeiro o Senhor ele vai cumprir dentro para que fora seja externado. O Senhor ele quer cumprir promessas que Ele já estabeleceu para nós muito antes do nosso nascimento. Ah, queridos, e elas não aconteceram ainda. O porquê? É só eu que tenho promessas paradas. Promessas. Esses tempos atrás a gente estava no Ruiosa e a gente falou algo muito interessante. Eu não lembro ao certo qual foi o livro que nós estávamos dizendo. Mas nós falávamos que as promessas de Deus, ele é como uma livraria. São diversas promessas. E o Senhor, ele vai lá e tira um livro. Só que de repente a gente não obedeceu. Aí ele volta para a estante. Ele volta para a estante. Ele volta para a espera. Ele volta para um lugar de... E eu gostaria agora de fazer uma oração com você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, aí onde você está. Senhor Jesus, Pai, aqui estamos como filhos de Deus, seus filhos, Paizinho. Senhor, existem promessas que o Senhor falou ao nosso respeito. Cumpre ela em nós. Cumpre na nossa casa, na nossa família, cumpre na nossa parentela, Pai. Senhor, eu oro para que agora o Senhor traga memória, promessas esquecidas. Promessas que estão de escanteio em nossas... Nós não lembramos mais delas, mas elas existem. Traga memória agora, Senhor Jesus. De promessas sobre nós que os céus declarou. Eu oro agora por um cumprimento, Senhor Jesus, sobre as nossas casas. Senhor, sobre a vida de cada um aqui, sobre os seus ministérios, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a promessa ela está em nós. Assim como o Senhor fez com Abraão, Pai. O Senhor deu uma promessa e ele permaneceu firme, ele perseverou. Nos ajuda a permanecer, a perseverar, Senhor, a continuar. Nos dá um batismo essa noite de continuidade. Que nós venhamos crer nas Tuas promessas, nas Tuas palavras. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, ele venha estar disposto e disponíveis para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, existem algumas promessas que assim como o Senhor fez com Abraão, o Senhor vai pedir. Nos alinha, Senhor, para esse tempo. Traz a memória agora essa noite, Jesus. De promessas, traz a memória, Senhor. Traz a memória, Jesus, de promessas feitas, Senhor Jesus. Traz a memória, Jesus, essa noite de promessas esquecidas por causa da dor. Traz a memória, Jesus, de promessas, Senhor Deus, que pela demora, Senhor, nós desacreditamos. Traz a memória, Senhor, promessas que o tempo tentou apagar. Traz a memória agora, Jesus. Senhor, eu creio que nós vamos viver aquilo que nós entendermos. Então nos traz a memória, Senhor Jesus. Não nos deixe esquecer das Tuas promessas, porque o Senhor não é homem para se esquecer.
de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Essa noite o Senhor, Ele vai trazer aos nossos corações Eu sei que cuida de mim, teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tá. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós rendemos honra e glória a Ti, Senhor. Abraão, aos 75 anos, teve seu filho Isaac. Recebeu a promessa de Deus. Aos 100 anos, ele teve seu filho Isaac. Abraão, ele viveu num contexto de dúvida. No meio da promessa. Abraão se deita com a serva e tem o primogênito Ismael, que nós chamamos não ser o filho da promessa de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós damos ideia para Deus diante da promessa que Ele já estabeleceu para nós. Nós queremos ajudar a Deus no cumprimento da promessa de Deus para nós. Eu não sei você, mas muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu falei, Senhor, peraí, se a gente fizer assim, ou pessoas, mas se fizer assim, eu vivi isso. Eu vivi isso. Quando eu congregava, já que eu estou falando sobre congregar, eu quero usar a minha vida. Alguém chegou e falou assim, olha, hoje eu vou separar vocês a pastores. Alguém que naquele tempo era referência para mim. Eu lembrei da promessa lá de trás. Mas a coisa certa no tempo errado, ela se torna errada. E eu fiquei, eu sou pastora. Quis usar esse exemplo. Eu
sou pastora e eu fiquei tantas vezes, queridos, e entenda algo, por estar achando que a promessa de Deus estava sendo cumprida na minha vida, eu matei tantas pessoas, eu feri tantas pessoas, porque pessoas feridas ferem, pessoas doentes adoecem outras pessoas, pessoas querendo viver a promessa de Deus antes do tempo, elas na realidade elas estão atrapalhando o que Deus está fazendo. Elas até fluem muito bem, até falam, até se movimentam muito bem, mas está fora do propósito, está fora do cronograma de Deus. Sabe o que é engraçado? Hoje eu cheguei aqui e falei: Senhor, eu entrei na sala e fui orar e falei: Senhor, bagunça minha agenda hoje, bagunça a agenda dessa igreja. Bagunça, porque nós vivemos uma agenda tão, eu tenho isso, eu vou fazer isso, eu quero aquilo, e a gente não lembra do que Deus quer. Nós queremos viver tantas coisas que Deus tem para nós, mas não estabelecemos ao tempo dele, aquilo que ele tem para hoje, aquilo que ele tem para agora. O que deu certo há 10 anos atrás não vai dar certo agora, o que Deus tem para hoje. E eu vivi por muito tempo achando que a promessa de Deus ela estava se cumprindo na minha vida, mas não era. Sabe o que se cumpriu na minha vida? Promessas de pessoas. Pessoas falaram: não, você vai ser, vocês vão fazer, mas Deus não tinha. Queridos, a pior coisa é nós estarmos sendo usados por Deus sem a aprovação dele. A pior coisa é nós acharmos que aquilo que está acontecendo na nossa geografia é promessa de Deus, e na realidade foi só um homem que falou ao nosso respeito. Entende? Se alguma promessa que o Senhor ele fez para sua vida, ela está te causando dor, talvez não era o tempo de ser cumprida. Talvez eu estou vivendo algo de Deus, que Deus ele falou ao meu respeito, e eu creio que Deus ele falou, mas ela está me trazendo dor, ela não está me trazendo vida. Será que era o tempo para ser cumprida? Ou pessoas falaram ao teu respeito coisas que Deus não tinha estabelecido ainda, não tinha falado ainda, não era o tempo ainda. Queridos, por viver uma promessa antes do tempo, por viver uma promessa antes do tempo, eu feri tantas pessoas. Sabe, eu fui abusiva, arrogante, hipócrita, sabe, por viver uma promessa antes do tempo. Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje eu estou vivendo um tempo de cumprimento de promessa, dessa promessa em específico. E eu quero te dizer essa noite que Deus ele vai cumprir promessas na sua vida, mas se alinha a Ele, não terceirize o relacionamento, porque eu posso vir aqui no altar e falar: Deus vai fazer, e Deus te falar no secreto que não é o tempo ainda. O porquê que tem tantas pessoas morrendo, o como a minha amiga, acabou o casamento, acabou a igreja, acabou o casamento, porque ela ouviu a voz de alguém que não era Deus, para fazer algo de Deus, mas sem Deus. Assim como Babel construiu, todo mundo falava a mesma língua, viviam no mesmo propósito, estavam construindo algo para o céu, porém a intenção do coração daqueles camaradas não era uma intenção boa, não era a intenção de dar glória para Deus, era a intenção de ter a glória para si. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos dos cumprimentos, sim, das promessas de Deus, mas no tempo correto. E eu creio que Deus ele vai cumprir promessas hoje aqui. Eu creio que pessoas que pararam na promessa hoje elas serão cumpridas. Talvez não era o tempo lá atrás, eu me frustrei, eu me entreguei demais. Eu fiz muito por coisas que eu achava que Deus estava cumprindo a promessa de Deus, que era Deus e não era Deus. Mas hoje o Senhor está te chamando, Ele quer cumprir promessa na sua vida, na sua casa, na sua parentela, na sua geração. É hoje. Não pare no medo, não pare no medo. Não pare na dor. Terá, ele parou na dor. Mas Abraão deu continuidade a uma promessa que foi falada dos céus a respeito deles.
Gente, tantas pessoas estão paradas porque viveram a promessa antes do tempo. Não terceirize o seu relacionamento. Não terceirize, queridos, não espera. Essa geração é uma geração que espera sinais. Peraí, o Senhor falou para mim, mas eu já... Queridos, quantos de nós... Deus, Ele falou algo a nosso respeito, mas eu preciso de novo que Ele repita para mim acreditar no que era verdade. Ei, Jesus, Deus, Ele não mente, Ele só fala a verdade. Eu não preciso de uma verdade atrás de outra verdade, atrás de outra verdade. Eu preciso crer na promessa de Deus. Peraí que eu vou ali, que Deus tem que falar comigo, Ele tem que confirmar. Confirmar o quê? Ele falou, então vai se cumprir. As nossas promessas, elas não são estabelecidas sobre nós por causa de coisas ou de... Não, é por nós, a promessa, ela está sobre nós. A promessa, ela está sobre nós. Onde eu colocar a planta dos meus pés vai prosperar. Se entulhar os meus poços, o Senhor, Ele vai me levar a lugares onde eu vou cavar poços e de lá vai sair água. Talvez nunca saiu. Talvez era uma terra que nunca alimentou. Talvez não havia libertação, mas porque a promessa está sobre mim, agora vai haver. Haverá cura, haverá milagres, haverá prodígios, porque a promessa, ela está sobre mim. Você já viu isso? Você vai para lugares e você percebe que não prospera. Não prospera. A pessoa, ela falta da cambalhota. Não prospera. E aí você vê uma troca, uma ação de Deus transitória. O Senhor, Ele transicionando coisas, transicionando pessoas. E aí você percebe que o problema, ele não estava no ambiente, ele estava na pessoa. Falei algo aqui, estava falando com Flávia, esses dias nós conversamos bastante. E por incrível que pareça, eu e Flávia, a gente só consegue falar sobre a palavra de Deus, discutir algo assim, se a gente está por telefone. Não é? A gente não tem tempo para se falar em casa. Esses dias eu liguei para ele. Aconteceu algo aqui muito inédito. Nós temos a livraria ali. E a livraria, ela estava parada há uns 6 meses. A gente não olhava para ela. E ninguém olhava. Só que um dia eu falei, eu vou tirar tudo daqui. Eu vou tirar todos esses livros daqui. Eu vou tirar o velho para que Deus, ele faça o novo. Para que Deus traga o novo. Eu vou tirar o que é de Deus e colocar o que é de Deus. O que é isso? É algo que serviu por um tempo, mas hoje não serve mais. Eu vou tirar daqui. Queridos, em 3 dias nós vendemos 12 livros. Você sabe somente o que eu fiz? Ninguém ofereceu. Ninguém ofereceu, nós não mexemos. Eu somente não deu tempo de tirar o livro. Aquilo não foi proposital. Eu coloquei um em cima do outro entulhado. Causou interesse. Existem coisas na nossa vida que tem que ser movimentada para que cause interesse. Deus, ele está movimentando algumas coisas dentro de nós para que haja interesse. Eu falei pro Flávio, eu falei, marido, entendi tudo, cara. Talvez tem coisas que a gente estava ali deixando. Você vai deixando, e você vai deixando, você já se acostumou. Mas existe nesses dias um movimento transitório para que haja interesse, talvez nosso mesmo, de coisas de Deus, que nós paramos de olhar e observar. Valores perdidos. Valores perdidos. E nós falamos sobre isso no Ruiós.
coisas que estão ali, a gente não se deu conta, a gente passa por ela todos os dias. O Senhor, Ele vai movimentar algumas coisas para que haja interesse nosso. Faz sentido para você isso? Quando eu vi o que estava acontecendo e eu não estava entendendo, e eu falei, Flávio, olha, hoje foi assim, hoje foi assim, hoje foi assim. E eu falei para o Flávio, falei, marido, existe um movimento transitório de Deus nessa igreja. Quando nós não conseguimos mais orar o profético, o Senhor, Ele vai se movimentar através das coisas. Quando nós deixamos de ouvi-lo, Ele vai movimentar algumas coisas. E é tão interessante porque eu falo muito isso. Os espirituais vão discernir as coisas espirituais. Talvez vocês vão olhar para mim e falar assim, ih, besteira. Mas eu quero que isso fique no teu coração. Existem alguns movimentos de Deus para que cause interesse. Coisas que nós deixamos de nos interessar. E quando o Senhor tirar, a gente vai perceber que era importante. Quando o Senhor tirar, a gente vai ver que tinha coisas que eram fundamentais para o tempo. Amém? Existe alguém aqui com promessa? Existe alguém aqui que não teve promessa cumprida ainda? Amém? É só eu? Eu queria fazer uma oração com você. Você consegue vir aqui à frente? Só você que tem promessas que não foram cumpridas ainda. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você consegue vir aqui? Até aqui à frente. Existe mais alguém aqui? Eu quero te dar essa oportunidade para você romper naquilo que os céus Ele já se liberou a seu respeito. Se tiver mais alguém aqui que existe alguma promessa de Deus a seu respeito, foi liberada, você crê nisso e ela não se cumpriu ainda, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de te convidar até aqui à frente. Comece a orar agora, Senhor Jesus. Eu oro para que agora o céu se abra sobre esse ambiente. Os céus com cumprimento de promessa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, para que bênçãos, para que promessas que um dia foram retidas, Pai, sejam desatadas aqui essa noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos cumprimento de promessas sobre esse ambiente, Senhor. Pai, eu declaro agora, Senhor Jesus, eu declaro sobre o ministério de pessoas aqui, Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, eu declaro cumprimento de promessas, Senhor. Que pessoas sejam usadas aqui essa noite. Que pessoas, Senhor, tenham a vida curada, Pai. Eu oro por ministério, Senhor Jesus, interrompido através de uma palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro agora que toda promessa que essa noite, Senhor, ela seja cumprida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o cumprimento de promessas aqui. Senhor, ministério